Olá pessoal! Mais um dia, mais uma semana aqui de lives para vocês, né? Estamos fazendo o aquecimento para o nosso evento Missão Anti-Acne, esse evento que é 100% online, 100% gratuito, que vai começar no dia 30 de agosto, ou seja, faltam 7 dias para a gente começar a Missão Anti-Acne. Todas as aulas estão sendo preparadas com muito amor e carinho para vocês. Quem já assistiu eventos anteriores, participem desse evento também, porque ele vai ser totalmente regravado, as aulas serão totalmente novas, então vai ser muito, muito, muito especial esse novo evento. Então se inscrevam, tá? O link tá na minha bio, não esqueçam de se inscrever, porque somente quem tiver inscrito vai receber o link para as aulas, tá? Gente, lembrando que é 100% online e gratuito a Missão Anti-Acne, belezinha? Então hoje a gente vai falar de uma delícia, né? O tema de hoje é chocolate. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês acham que o chocolate influencia ou não a acne de vocês. Peguem papel, peguem caneta, que é de suma importância que vocês vão anotando. Sempre que vocês anotam, vocês têm maior tendência de colocar em prática tudo que eu vou compartilhando com vocês. E tem resultado aquela pessoa que aplica, né? Então é muito importante pegar alguma cadernetinha, ter realmente uma pasta. Que tal criar uma pasta só para escrever tudo que você aprende sobre acne? É bem legal. A Nath falou que acha que influencia. A gente vai falar mais sobre os diferentes tipos de chocolate, a gente vai aprofundar bastante. Convide aqui para a live aquela pessoa que é super chocólatra, mesmo que essa pessoa não tenha acne, porque com certeza vai trazer muita clareza para essa pessoa também, para que vocês saibam então distinguir mesmo as qualidades dos chocolates, e vai ser bem legal esse bate-papo com vocês. Quero saber quem é velho de guerra, ou seja, quem já faz tempo me segue aqui, assiste as lives, assiste as aulas, e quem é novinho, que é aquela pessoa que tá tendo os primeiros contatos comigo há pouco tempo, que me conheceu não faz nem um mês. Coloquem aqui embaixo se você é velho de guerra ou se você é novinho, tá? O chocolate, né, ele é um alimento que muitas pessoas usam como refúgio, como meio de ter um bem-estar imediato, né? Porque como ele tem o cacau, ele aumenta a produção de vários, a gente chama a dopamina, a endorfina, que são neurotransmissores. Esses neurotransmissores são produzidos no nosso intestino, e aí por isso que sempre que a gente come alguma coisa que tenha o cacau, a gente tem essa sensação de bem-estar imediata, né? Uma coisa que não pode acontecer é a gente descontar sentimentos na alimentação, é a gente fazer o reforço negativo. O que é reforço negativo? Quando você tem um sentimento que tá tirando você da zona de conforto. Voltou? Tá funcionando? Confirma pra mim se tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, bem-vinda, Elisa! Você é novinha! Rosa tá bastante tempo por aqui, né, Rosa? Bem-vinda, Elisa. Sejam bem-vindas. Depois confirmem pra mim, tinha parecido que tinha caído aqui a live. Ah, tá tudo ok? Obrigada, Fran. Show de bola. Então, o ruim é quando a gente faz essa recompensa negativa. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo com que os neurotransmissores no nosso cérebro associem. Então, sempre que você tem uma sensação de uma sensação ruim, um sentimento ruim, ele fala para você buscar o chocolate. Essa é a coisa ruim, tá? Então, a gente precisa fazer reforços positivos. Ou seja, quando você tiver atingido alguma meta pessoal, quando você tiver, enfim, Gente, a minha cabeça não tá funcionando muito bem hoje, não. Que hoje eu não dormi nada essa noite, mas estamos aqui, firmes e fortes. Às vezes acontece, né? Então, o ruim é isso, quando você faz esse reforço negativo, como eu já disse pra vocês. Em relação ao chocolate, vamos aprofundar um pouco mais.
Não são todos os chocolates que realmente geram acne. É lógico que, gente, estamos falando de individualidade, né? Para cada pessoa, as pessoas têm respostas individuais. Então, para uma pessoa, mesmo o chocolate com maior teor de cacau, pode ser sim que tenha uma resposta inflamatória, porque cada organismo é único. Aqui eu tô falando de pessoas que não são sensíveis, não são intolerantes e não têm alergia. Mais pra frente eu vou falar sobre essas pessoas, tá? Que aí é um caso à parte e aí precisa de um pouco mais de cuidado. Então, para as pessoas que lidam bem com leite, que toleram bem baixas quantidades de açúcar, essas pessoas não vão ter muita influência do chocolate acima de 60, tá? Então, sempre precisa buscar por um chocolate que tenha melhor qualidade, porque o problema do chocolate em si é a questão do açúcar e da gordura, tá? O que acontece em relação ao açúcar? Se você pega um chocolate ao leite, se você pega um chocolate branco, ele tem altos níveis de açúcar. A gente faz a digestão bem rápida desse açúcar, ele gera um pico de insulina no nosso sangue, e aí essa insulina ela aumenta a oleosidade da nossa pele. A insulina é como se fosse um Uber. O Uber que tira o açúcar do sangue e traz para dentro da célula para a gente utilizar como fonte de energia. Então, o grande ponto, o grande problema dos chocolates ao leite, chocolate branco, é a composição de açúcar. E aí existem alguns que são sem açúcar, que são com adoçante, né? Que eles falam, zero açúcar. Mesmo esses não são boas opções, tá? Porque o adoçante, como eu já venho falando com vocês, já tem bastante posts sobre isso, sobre adoçantes. Os adoçantes, sempre que chega qualquer coisa adocicada nas nossas papilas gustativas, a gente manda informação para o nosso cérebro de que tem alguma coisa doce vindo por aí. E aí você já aumenta a produção de insulina, só que aí o que acontece? Como não tem o açúcar, essa insulina fica aí dentro do seu corpo sem saber o que fazer. E aí você, várias vezes ao longo do dia, fica com vontade de comer doce, fica com vontade de comer carboidrato por ter consumido um adoçante. Sem contar que os adoçantes, principalmente os artificiais, do nosso intestino. Então, além de levar ao aumento da insulina, também prejudica a composição do microbioma do nosso intestino. Então, com adoçantes também não é tão interessante assim. Então, sempre buscar um chocolate que tenha maior percentual de cacau. Eu sempre indico acima de 60%. E o cacau, ele é maravilhoso para quem tem acne, porque ele é um potente, ele é muito anti-inflamatório. Ele tem a composição de flavonoides, que a gente chama de flavonoides que são antioxidantes. O que são antioxidantes? Só de a gente respirar, a gente tem contato com poluição, enfim, várias coisas que promovem o envelhecimento precoce da nossa pele, que a gente chama de AIDS, que são radicais livres. Eu não tô falando só de envelhecimento da pele, nada disso, também. Mas eu tô falando também de envelhecimento celular. As suas células ficam mais velhas antes mesmo do que a sua idade cronológica. Então, a sua idade, a idade das suas funções orgânicas acabam ficando mais velhas do que a sua idade cronológica. Então, todos os antioxidantes, eles impedem a ação desses AIDS, desses radicais livres. Então, o cacau, ele é maravilhoso para a pele, não só para acne, mas também, por exemplo, para recuperação de cicatrizes, para diminuir manchinhas, para evitar o envelhecimento precoce também. Então, assim, são inúmeros os benefícios. A única coisa ruim é que muitas vezes a gente acaba usando o chocolate de maneira inadequada. Então, por exemplo, após as refeições como sobremesa, que aí não é tão bacana assim. Por quê? Querendo ou não, o chocolate, ele tem cálcio, porque ele é derivado do leite. E o cálcio impede a absorção de ferro, que tem, por exemplo, no feijão, no grão de bico, na lentilha, na ervilha, na sua folha verde escura ou na sua proteína animal. Então, você acaba deixando os nutrientes concorrentes no mesmo momento e aí você não consegue absorver o ferro, que para a saúde da mulher é muito importante. Então, se você tiver necessidade de consumir chocolate, que seja com maior percentual de cacau e esperar pelo menos 30 minutos das suas refeições, porque aí não vai ter esse impacto negativo na absorção de ferro, tá bom?
mas ele pode ser um ótimo pré-treino, por exemplo. Fazer uma banana amassada com chocolate, com um pedacinho de chocolate meio amargo derretido, vai te fazer ter mais rendimento na atividade física, vai fazer você ter mais energia. Com isso, você vai ter mais disposição para pegar mais peso, por exemplo, na musculação, ou vai conseguir fazer mais tempo de corrida. Então, ele é um ótimo pré-treino. Dá para você utilizar ele à noite também, antes de dormir, como uma ceia, porque ele, como eu disse para vocês, ele aumenta a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E também aumenta a produção de melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir bem. Então, consumir um chocolate acima de 60 nesses momentos é maravilhoso. Por isso que eu sempre digo para vocês que é usar os alimentos de forma estratégica. Não existe vilão ou mocinho, nada disso. Existe saber utilizar os alimentos a seu favor, nos momentos certos, para garantir realmente que ele seja utilizado de forma assertiva, tá bom? Então, à noite ele é ótimo porque vai fazer com que você consiga dormir de forma mais eficiente, você vai acordar mais disposta também, por conta dessa modulação de hormônios que ele faz. E aí, a dica, sim, é sempre importante vocês também colocarem um limite no corpo de vocês. Por quê? Se você come um dia, come no outro dia, o seu organismo vai achar que você precisa daquilo, né? Vira como se fosse um hábito. E aí, todo dia você vai querer aquele chocolatinho. Eu também não acho legal a gente se ver presa, né, aos alimentos. Esse vício também não é interessante. Então, se desafie. Consuma quando você perceber que os seus... Por exemplo, se está muito agitada, um dia que você trabalhou muito, que você estudou muito, que você precisa dar uma relaxada mesmo. Use o chocolate para conseguir dormir melhor, então, à noite. Ou, por exemplo, você vai treinar de manhã logo cedo e aconteceu alguma coisa que você não dormiu bem à noite, acorda e utilize, então, o chocolate para te dar essa energia mais vital. E a outra dica que eu gosto bastante é sempre... separe quadradinhos, separe a porção. Porque se você deixar lá à vista, à sua disposição, você vai comer um quadradinho, depois você vai fazer outra coisa. Daí você passa na frente da mesa de novo, mais um pedacinho. E aí quando você vê, já foi a barra inteira. E aí não é uma relação tão bacana assim com o alimento que você está tendo. Então separa a porção que você vai comer naquele momento e guarda o resto. Ou já compra aquelas porções mais individuais, porque aí você não corre o risco de acabar exagerando na quantidade. E uma coisa que eu gosto bastante também é que muitas vezes as pessoas acabam comendo muito na pressa, acabam nem sentindo, né, a sensação de bem-estar que aquele alimento traz, o quanto ele é gostoso, o quanto ele é prazeroso pra gente. E não precisa ser assim, né? Então, se você vai comer o chocolate, senta, respira fundo, pega um pedaço, coloca na sua boca, deixa o chocolate derretendo. Quando você deixa o chocolate derretendo e passa em todas as partes da sua boca, você vai ver que um quadradinho acaba sendo suficiente, você nem vai querer mais quantidade, tá? Então, assim, lembrando, recapitulando, o problema para acne, quando a gente fala de chocolate, é a composição de açúcar e de gordura que esse produto tem. Então, se você busca com uma melhor qualidade, acaba não tendo esse impacto negativo na sua insulina, que é o que a gente sempre vai precisar ficar de olho para quem tem acne, para quem tem SOP, enfim. E, assim, quando a gente entra para intolerantes à lactose ou para quem tem APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, aí são outros 500. Porque aí, mesmo que seja um chocolate com maior percentual de cacau, ainda pode acontecer que essa pessoa tenha uma reação negativa ao chocolate, mesmo que ele seja de boa qualidade. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem, por exemplo, a lactase. Ela não produz a lactase, que é a enzima que faz a digestão do leite, tá? Que faz a digestão da lactose. Então, nesse caso, se você é intolerante, mesmo 60% cacau tradicional, não é uma boa para você, porque você vai ficar inflamada, porque você não tem essa enzima. E o que você pode fazer é, por exemplo, buscar um chocolate vegano, que aí ele não corre o risco de você ser impactada com a lactose e aí com um maior percentual de cacau também.
sempre lembrando de dar uma olhada na lista de ingredientes desses produtos. E para quem é APLV, a mesma coisa. A APLV é alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, ao invés da pessoa, por exemplo, ser sensível à lactose, ela é alérgica à proteína. O que acontece? Então, se essa pessoa que tem APLV pega um chocolate que é sem lactose, mas é feito ainda de leite, essa pessoa com APLV ainda vai sentir a agressão, o impacto desse chocolate, tá? Então, são duas coisas diferentes, intolerância à lactose e quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Se, por exemplo, quem é intolerante pegar um chocolate 60% que seja, por exemplo, sem lactose, tá tudo bem, mesmo tendo o leite em si, mas sem a lactose. Já quem é APLV, não. Quem tem APLV precisa que seja um chocolate realmente vegano, tá bom? Que não tenha nenhuma contaminação cruzada, nada disso. E existem aquelas pessoas que são sensíveis, que, por exemplo, usaram medicamento de forma indiscriminada, como, por exemplo, anticoncepcional, Halcutan, usam omeprazol, qualquer outro tipo de medicamento, pessoas que usam a longo prazo ou fizeram o uso de forma incorreta podem agredir o seu intestino e aí se tornarem intolerantes, tá? E aí o que a gente precisa fazer? Primeiro, cuidar do intestino dessa pessoa, para que essa pessoa volte a produzir a enzima, a lactase, e aí ela vai poder então voltar a consumir o chocolate sem problema nenhum. Chocolate sempre acima de 60, tá bom? E aí o que você pode fazer? Você está acostumado com o chocolate ao leite, o chocolate tradicional. Pega, começa aos poucos, muda para o 40, depois se desafia, muda para o 50, depois muda para o 60, e aí vai se desafiando, porque as nossas papilas gustativas, elas se renovam a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, você tem a chance de ir mudando, de ir modulando esse seu paladar. Então, é bem legal que você vá fazendo essa transição. E uma coisa que eu sempre digo para vocês é, exclusão nunca é a chave. Lógico, se você não é intolerante, se você não tem APLV. Porque toda restrição pode sim gerar episódios de compulsão, seja pelo chocolate em si ou por qualquer outro tipo de alimento. E assim, não tem por que excluir os alimentos, né? Se você pode gerar, por exemplo, uma intolerância, né? Quantas meninas, assim, são inúmeras, incontáveis mulheres que entraram em contato comigo por conta de acne e já chegaram falando que haviam excluído o leite, que haviam excluído o leite e o glúten e não viam melhora. Por quê? Porque essas pessoas, elas não são intolerantes, elas não são sensíveis, tá? Então, o que acontece? Se você não tem nenhum desses problemas, se você não é sensível, você não é intolerante, você exclui esse alimento, você acaba se tornando momentaneamente. Então, você precisa tomar muito esse cuidado. Então, se você não é intolerante à lactose, tente não excluir esse produto da sua vida, pra você não se tornar, porque o seu corpo fala assim, ela não tá consumindo nada que tenha leite, nada que tenha lactose. Por que eu vou ficar aqui gastando energia produzindo a lactase? Então você se torna momentaneamente intolerante, daí você precisa fazer a reintrodução, tá? Em relação a leite e derivados, nem todas as mulheres que possuem acne precisam excluir esses produtos. É individualidade, é escutar o seu corpo. Primeiro de tudo, cuidar do seu intestino para que você produza então a lactase de forma assertiva. E aí, quando você... agora eu já estou há 30 dias pelo menos cuidando do meu intestino. E mesmo assim eu ainda continuo sensível, investigue, tá? Porque você pode então ser minimamente intolerante, tá? E aí, a melhor forma de você saber, gente, é consumindo e anotando, tendo um diário. Por quê? Muitas pessoas que são sensíveis de forma mais leve, os exames não pegam, tá? Então vocês precisam realmente ter um momento de autocuidado. Eu ensino bastante isso pra vocês, espero que vocês estejam, inclusive, inscritas no evento Missão Anti-Acne, porque lá eu vou falar mais profundamente sobre isso.
como descobrir a raiz da acne de vocês, como saber se é algum alimento que está gerando acne em vocês, saber realmente se é uma acne hormonal, se é uma acne digestiva, né? Porque a acne ela é multifatorial, então muitas coisas podem estar influenciando na sua acne e o nosso corpo é como se fosse uma teia, né? Quando tem uma coisa que não tá bem, isso acaba cascateando, gerando uma alteração em várias outras partes do seu organismo. Então, não adianta só a gente ter uma visão da acne como um problema de pele, porque não é bem assim, né? A gente sempre precisa descobrir qual é a origem, o porquê que você tá tendo isso de forma recorrente, né? É por conta de uma acne pós-pílula? Existem muitas estratégias pra gente controlar essa acne pós-pílula de forma natural. Vou falar mais sobre isso, né, no evento Missão Anti-Acne. Então estejam presentes lá também. Deixa eu dar uma olhada que eu tô vendo que tem mensagens aqui e eu preciso chegar mais perto para conseguir ver direitinho. Oi, Ana. Oi, Bia. Oi, Carol. Tudo bom? Que bom ter você por aqui. A Bárbara mandou assim: descobri esses dias que sou intolerante à lactose. Tem algumas pessoas que até essa intolerância a gente consegue reverter através da alimentação. É bem legal isso, porque, como eu já disse para vocês, a gente produz a lactase no intestino. Então, se a gente cuida muito bem desse microbioma, da quantidade de bactérias boas, de fungos bons, você começa a produzir. Não sei se vocês sabem, né? Mas a gente vive em mutualismo, com vários fungos e bactérias. A gente dá casa e comida para eles e, em troca, eles nos fornecem, por exemplo, a síntese de algumas vitaminas, a melhor absorção de alguns nutrientes. Então, muitas vezes, pequenos ajustes a gente já consegue reverter alguns níveis de intolerância. Claro que a gente não pode generalizar e falar que todo mundo consegue reverter esse quadro, porque existem algumas vezes que não, tá? Mas se for um quadro, ainda mais pela sua foto, eu imagino que você tenha mais de 18 anos. Não consigo ver muito bem. Mas se é um quadro adulto, pode ter certeza que muitas vezes a gente consegue reverter sim, tá? A Paula mandou: fiz o exame de intolerância à lactose e deu que eu tenho um pouco de intolerância, mas não 100%. Nesse caso, devo excluir? Paula, esse é um ponto de suma importância. O que acontece? Se você consome derivados e aí você sente distensão abdominal, você sente inchaço, você sente alteração de fezes, você sente mudança de coloração de fezes também, nesses casos, se você está na fase aguda da doença, sim, você precisa evitar, porque senão você estará cada vez mais inflamando o seu intestino. Então, quando você se sentir bem, quando você realmente conseguir controlar essa fase aguda, você tenta fazer a reintrodução para saber qual é o seu limite. E sempre, gente, uma reintrodução com uma boa qualidade. Então, por exemplo, você vai reintroduzir o iogurte. Sempre busque um iogurte mais natural, sem corante, sem conservante, tá? E cuidar do seu intestino é a chave para que você não tenha doenças autoimunes no futuro, para que você não piore sua pele, tá? Então, assim, se você estiver na fase aguda, sim, você deve evitar leite e derivados, tá? Mas se você já está na fase de remissão, você pode sim consumir pontualmente, de forma moderada, de forma equilibrada. A Tamara mandou assim: o chocolate 80%, posso comer bem pouco? Porque acelera o meu batimento cardíaco e o meu metabolismo. Nossa, então você é bem sensível ao cacau, né? Porque, assim, raramente as pessoas têm esse efeito de aceleração do metabolismo com o cacau. Mas pode consumir, sim, até 30 gramas de chocolate por dia. É maravilhoso para sua pele, para o seu organismo, para o funcionamento do seu metabolismo. O chocolate, né? Muitas pessoas, eu vejo, né, outros Instagrams fazendo terrorismo em volta do chocolate, colocando ele como vilão, colocando ele como inimigo.
E assim, nenhum alimento é vilão ou mocinho. Nada disso, longe disso. É só a gente aprender a usar esses alimentos a nosso favor de forma estratégica, né? Então, por exemplo, muitas pessoas têm medo do leite, dos derivados em relação à acne. E não é bem assim, não precisa ser assim, não é todo mundo que tem alergia, que tem sensibilidade, né? Então a gente precisa tratar o indivíduo como único, que é assim como a gente é, né? Não existe uma regra que valha para todo mundo, não há algo que a gente pode, olha, faz com a sua acne. Não, porque se existisse regra, não existiria mais acne, não é verdade? Se fosse algo padrão para todo mundo, igual a gente vê por aí, e todo mundo que tem acne precisa excluir glúten, precisa excluir lactose, precisa excluir o cacau. Ninguém mais teria acne, né? Porque isso é disseminado de forma errônea, né? Muito por aí. Por isso que a gente precisa, ter muito cuidado com a origem dessa informação que a gente está tendo acesso, né? Porque a gente vê muitos leigos falando sobre alimentação, falando sobre nutrição, e a gente precisa ter muito medo. Eu tenho muito receio em relação a isso, porque o alimento, ele é tanto o nosso medicamento, e isso tem dois lados, né? Então pode levar tanto o medicamento pro bem quanto pro mal, né? Às vezes as pessoas estão dando dicas e orientações padrões e aí a pessoa reage de forma inesperada, e aí? O erro é de quem? Né? Da pessoa que escutou um leigo ou do leigo que deu uma informação errada? Então, gente, é igual qualquer outra coisa que vocês estejam precisando. Então, você tá com uma dificuldade nas suas finanças, você vai no contador. Você tá com pendências jurídicas, você vai no advogado. Você tá com dor de dente, você vai no dentista. Sempre que vocês quiserem orientações nutricionais, busquem nutricionistas. Eles são as melhores pessoas para te orientar de forma assertiva, para que você também não crie medo dos alimentos, né? Porque a cada dia eu vejo isso, né? Muito de perto, as pessoas com medo de comer tudo, né? E aí essa restrição acaba gerando desnutrição. E muitas vezes a acne acontece por isso, porque a pessoa exclui muitas coisas, mas não sabe o que colocar no lugar, o que reintroduzir, e aí acaba não dando micronutrientes, acaba não dando vitaminas suficientes para que essa engrenagem do seu corpo funcione, né? Porque o nosso corpo, ele é como se fosse uma máquina super inteligente. Se você não fornece vitaminas, se você não fornece os nutrientes essenciais, essa engrenagem, ela trava em algum órgão aí do seu corpo. Então, gente, eu realmente quero trazer para vocês a importância do autoconhecimento, de vocês adquirirem conhecimento que realmente é respaldado de forma ética, de forma técnica, porque o conhecimento muda a vida de vocês, e depois o autoconhecimento, tá? Então, o que acontece? Com o autoconhecimento, você vai aprender a identificar quais são os alimentos que você não digere bem, quais são os alimentos que você precisa controlar um pouco a quantidade. A Bia mandou assim: para o controle da acne, você aconselha passar com uma consulta com você ou participar da comunidade anti-acne? Assim, uma coisa bem importante que eu preciso dizer para vocês é que muitas vezes as pessoas marcam um atendimento achando que um atendimento vai ser a chave para o milagre. E, gente, em um atendimento eu só consigo conhecer por cima a vida de vocês. Eu não consigo ensinar nada que tem na comunidade anti-acne. Na comunidade anti-acne eu ensino o porquê de